Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente enganando a gente, tem gente que não sabe amar, tem gente que machuca os outros. Veja nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo, em Deus. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Marcelo Gasparini! Marcelão, quem acredita sempre alcança, Marcelão? Com certeza. O importante é você reconhecer o que você quer acreditar, qual o seu sonho, qual a sua meta, qual o seu objetivo, essa e focar é uma nisso. máxima. Então, ó, já começando e cortando o assunto, a primeira coisa, ampulheta virada a partir de agora. 1 hora de virada, que pode. É isso aí. Não se perde não, meu time. Não, Vamos lá, vamos lá. embora, Agora meu que a filho. gente mudou tudo mesmo. Hoje, ó. Não tem apresentação. Agora, hoje não vai existe ser realmente- apresentação. Não precisa nem do óculos. Hoje. Eu não Não precisa de acredito. nada. Deu a louca no meu hoje. Pronto, chega. Não tem apresentação. Miltinho tá acreditando até que enxerga, cara. Entregou o óculos. Tá vendo? Quem acredita, Quem acredita sempre alcança. Meu Deus, eu tô aqui, Miltinho. Aqui Então, é o Fabrício. Ó, hoje eu tô do lado de cá, tá? Mudanças da mesa hoje, né? Nosso Eu gostei convidado dessa pra cá, nova anfitriões formação. aqui. Ficou É, bonita, ficou ficou muito bonita. bom, né? Bacana, né? Bom, Parabéns, gente, antes de gente. começar Obrigado. o programa, só, né? Só siga a gente nas redes sociais, já tá bom demais, tá? É É isso aí, ó. Coloca tudo lá Insta, para as pessoas Face, verem. X, novo Twitter, Rumble, YouTube. Seguindo a gente já agradece bastante. Sugestões, mande um e-mail para contato@voxwebtv.com É isso aí. ou no nosso WhatsApp, que é o 16981598888. Não adianta me olhar feio, porque esse negócio aqui é da época de rádio, eu não consigo fechar minha mão de jeito nenhum. O cara E parece um detalhe, jogador Não, de vai vôlei que aqui. ó. vai que vai. O Não cara parece adianta um jogador ficar... de Mas vôlei. isso é bom, dá energia na tela. É gostoso. Bom, pessoal, não precisa de muitas apresentações, né? Marcelo Gasparini, um amigo, um irmão, que desde muito, muito pequeno Com muito orgulho. vivemos juntos e mais do que honra, cara. Um prazer estar te recebendo Mas é aqui, tudo Marcelo. meu, Betão. Puxa vida. E- E saber que eu sou o primeiro escaranga no Quem Pode morram de inveja. Cara, eu fico imaginando, o Maurício, não fica com ciúmes não, tá? É verdade. Não fica com ciúme não. Vai ter sua vez, vai ter a vez dos outros também. Mas, cara, vamos começar um pouquinho, já que eu falei da nossa infância. Conta um pouquinho da sua trajetória para aqueles que não te conhecem, Marcelo. Sim. Bom, primeiramente, parabenizar vocês por essa iniciativa, por essa estrutura. É um prazerzaço estar aqui com vocês, meu tio, Fabrício, em especial meu irmão de tantos anos, o Betão. Eu comecei minha história profissional nesse prédio, então voltar aqui hoje para brindar essa gravação com você é uma emoção sem Não tamanho, chora, pode ter Marcelo, não certeza. precisa chorar. A gente tá aqui para alegria. E é isso que é bom, né, cara? A gente vê pessoas de bem com iniciativas como a de vocês, sem pretensão nenhuma, trazer pessoas aqui para levar conhecimento, cultura, energia boa Isso aí. para as pessoas. Parabéns pela essa iniciativa e, poxa vida,
tomara que eu possa contribuir de alguma forma aqui um pouquinho para que as pessoas saiam melhores do que começaram a assistir o nosso podcast hoje. Porque é o seguinte, Marcelo, você sabe que a história do nosso podcast ela começa exatamente no sentido que muita gente hoje está acostumada a ver coisa que não presta na televisão. É verdade. Entendeu? Seja na televisão ou na internet. Pior, chega a ser pior ainda. Mas o nosso objetivo é o quê? É através de um papo descontraído, esse papo realmente de amigos e com pessoas que têm conteúdo para compartilhar, trazer alguma coisa de bom. Não, eu tenho visto, vocês só tem trazido gente boa aqui, cara. De ruim só eu mesmo, vambora. Agora vocês me aguentam. Mas fala um pouquinho. Ó, vamos começar. Você já foi muito bom, inclusive, no judô. Vamos voltar lá para vamos desde a infância, mas cara, você é campeão brasileiro de judô. Sempre foi muita gente, muita família, muitos amigos. O esporte sempre teve muito presente, muito embora eu e o Maurício sempre gordinhos, os famosos mas gordinhos. Era peso pesado no judô, então. Então, com o tio Zezinho, a gente fez aí praticamente, sei lá, 18 anos de judô. Só não chegamos na faixa preta mesmo, porque cada um foi ficando machucado, um da clavícula, outro da perna, e aí teve que parar o judô. Mas, paralelamente ao judô, a música sempre foi muito presente lá em casa, né? A nossa família é uma família de músicos. A minha mãe é uma musicista de mão cheia, é formada no Instituto Mascarenhas, lá no Rio de Janeiro. Desde pequena já era professora de acordeon. Pô, vi poucas pessoas tudo que você imaginar que eu possa ter visto na minha vida de pessoa tocando acordeão, é difícil ter alguém igual a minha mãe. Então, assim, isso é muito latente dentro da nossa família, as reuniões para se reunir e fazer música, e tocar, e comer, e beber, e festejar. Isso era rotina, né, Betão, lá em casa. Né? Além da rotina, não posso deixar de mandar um beijo, tia Olizinha. Um beijo, tio Elson. Sabe que a gente tem um carinho, um amor muito especial por vocês. É recíproco. E aí a gente herdou essa parte musical da minha mãe e do meu pai, obviamente, que herdamos a parte da comunicação, né? Sim. Meu pai, com 46 anos de rádio e tudo mais, tem toda essa empatia com o público, essa facilidade de comunicação. E eu e Maurício, graças a Deus, fomos brindados um pouquinho de um pouquinho da música da minha mãe. Fizeram mesclado, né? Fizeram mesclado. E aí começou naturalmente. Começamos a música através do Santa Úrsula, no coral lá da professora Oneida, que foi lá que a gente aprendeu a fazer primeira, segunda voz, terça, quarta. E depois nos reunimos junto com o Rodrigo Laguna, que estudava com a gente no Santa Úrsula, e formamos o grupo Voo Livre. E a gente começou a participar de todos os festivais estudantis, né? E aí o Rodrigo, na época, começou a namorar a Norinha. E aí a gente compôs realmente o nosso grupo Voo Livre. Éramos eu, o Maurício, a Norinha, o Rodrigo Laguna. Tinha 2 primos do Rodrigo. Será que o Rodrigo e a Nora topam vir aqui, cara? Com certeza, eles gostam muito de vocês. Eles vão ficar muito felizes de estar aqui. Vocês participaram do FICO? Ganhamos o FICO. Ganhamos? Então, cara, ganharam o olha FICO. Só, eu me lembro A gente disso, participou rapaz. de todos os festivais estudantis e com a música Cintilância a gente ganhou todos. Sim. Você tem noção? O Cara, FECOC... Cintilância no final fica boa, legal, hein? Combinado. Vamos fazer? A gente participava de todo o FECOC que tinha. E a gente ganhou, acho que 3 anos seguidos. Aí o Chaim, na 4ª vez que a gente se inscreveu, falou, não, vocês não vão se inscrever de novo, não. Senão a turma vai desanimar, ninguém vai se inscrever. Então, desse ano, vocês vão fazer o show de encerramento do FECOC. E aí, durante o show, ele subiu no palco e anunciou que ia gravar o primeiro CD da dupla Maurício e Marcelo. Que bacana. E, então, essa aí é uma gratidão que a gente tem muito grande com o Chaim, porque realmente ele foi a primeira pessoa que acreditou, incentivou, nos levou para São Paulo, para uma gravadora e nos lançou no mercado fonográfico. E, além disso, o meu pai, quando a gente realmente decidiu seguir essa carreira, ele trouxe o Moacir Franco em casa. Ele tinha o Luiz Aguiar, tinham trabalhado juntos com o Moacir Franco. E aí o meu pai ligou, Moacir, tem jeito de você vir ver aqui, meus meninos querem ser cantor, eu não sei se eles dão para isso ou não. Você vê, né? Aí, porra, fizemos um almoço para receber o Moacir, meu sogro fez lá uma costela de bafo, um carneiro. E a gente, porra, confraternizando, que era o natural da nossa casa, né? E o Moacir era vegano. Nada, fez tudo isso. Aí também é demais. Aí, cara, chegou Ele é no uma pessoa final. maravilhosa, né? Ele é uma Cantamos o dia pessoa. inteiro lá com ele e tal. No final, a hora que eles estavam se despedindo, né? Ele chegou meu pai chegou pro Moacir e falou: e aí, Moacir, eu quero que você seja sincero.
que eu faço com esses meninos? Posso acreditar que ele virou assim, Gasparinho, fica tranquilo. Olha, depois desse dia eu tenho uma certeza, seus filhos vão estourar. Fica tranquilo. Eu não sei se é da música ou de tanto comer, mas que eles vão estourar. Cara, porque ó, chegou no fim do dia, nós tínhamos lapado carneiro, costela, tudo. Né? Sobrou nada. Nada. Mas realmente ele falou, Elson, eu não só acredito no sucesso desses meninos, como vou dar uma música para eles gravarem. Passou, acho que um mês, a gente estava em São Paulo, no estúdio do Moacir, escolhendo 2 músicas para gravar, e foi essa música que foi a primeira a sair no CD Clube da Viola. Que bacana, que depois, história graças bonita. Qual que foi a música? Ganhamos disco de ouro, Sentimento Safenado. Sentimento E Safenado. aí ganhamos disco de ouro com esse CD, e aí começou toda a história. Que bacana. Cara, disco de ouro, acho que é um negócio que nem existe mais, né? Cara, hoje o mercado fonográfico em termos de long play e CD acabou. Hoje é só digital, né? Então hoje eles começaram a contar números de visualizações, mas como é que chama o prêmio hoje? É pendrive de ouro, né? Eu não sei, eu sinceramente hoje eu não sei. Pendrive de ouro. Spotify de ouro. Mas eu sei que nessa época, em 1997, 98, que foi quando a gente lançou o primeiro CD, vender mais de 100 mil cópias era coisa Era pra muito caramba. difícil. Era coisa Não, pra vocês já estavam na transição, né? Não, e até porque vender é uma coisa. É. Piratear Não tinha era totalmente pirataria nessa outra, época né? ainda. Exatamente, Aí, por isso que eu tô segundo- falando, eles já estavam na transição. No segundo CD, pra a gente digital. ganhou disco de ouro de novo, chegamos a ficar perto de quase 500 mil cópias vendidas, porque foi porque o é CD platina. que estourou a dupla João Pedro Cristiano com Vida Cigana. Esse CD sim. vendeu demais da conta. E aí, as grandes multinacionais vieram atrás da gente. Aí foi quando a gente começou a fechar contrato com a Warner Music, depois com a BMG e depois com a Sony. Aí foi correr pro abraço. Bacana, história bonita, né? Isso na parte musical. Aí, eu costumo falar, pessoal, que a gente precisa ter um propósito de vida. Claro. E aí, já entrando na minha seara hoje como palestrante. Porque a pessoa que não tem um propósito de vida, ela não tem sentido. E muitas Vive por pessoas viver. confundem o que é ter um propósito de vida. Fala, não, meu propósito é cuidar da minha família, formar meus filhos. Isso não é propósito de vida. Não. Propósito de vida Isso é obrigação, né, é para um aquilo homem que a decente. gente faz e que vai transformar, ajudar a transformar a vida de outras pessoas que a gente sequer conheça, Sim, entendeu? sim. Isso é um propósito de vida. Eu e o Maurício, durante quase 30 anos da nossa vida, o nosso propósito de vida era levar alegria para as pessoas através da música. E fizemos isso muito bem, durante 25, 30 anos da nossa vida. Quando o Maurício resolveu seguir a carreira do meu pai, política, né, defender esse legado e está indo aí com uma carreira super bonita, pela 3ª vez vereador já em Ribeirão, eu falei assim, poxa, vai ficar difícil a gente continuar fazendo turnês profissionais Sim. e tudo mais. Porque, cara, você imagina, É eu chegar para complicado, você, é você é um complicado. empresário, eu falo assim, Miltinho, você não quer investir na dupla? Só que é o seguinte, de terça e quinta, Terça a gente e quinta eu não não pode trabalhar, posso, que o Maurício tem sessão. Sessão na Aí Câmara. se viaja na quarta, não pode ser muito longe, porque ele tem que estar aqui, então tem que ser aqui pertinho. Aí o Maurício, na época, ainda inventou de fazer um programa de rádio de sábado, ao vivo. Eu falei assim, cara, ferrou, nós não podemos Não, marcar aí- um show aí- longe. Aí não dá. Então, realmente comprometeu. Eu falei, cara, eu preciso achar um novo propósito. Foi aí que eu comecei a enveredar para o campo de ser palestrante e definir o meu propósito de vida hoje é transformar as pessoas através das minhas palestras motivacionais. E, cara, você não sabe que felicidade quando você encontra um propósito de vida em congruência com a sua vida profissional. É a coisa mais gostosa. E quando que você tem. dá o start nisso na pessoa que está te ouvindo? A hora que ela descobre, através das suas palavras, ela descobre que ela tem um propósito, que ela mudou de vida. A satisfação deve ser Demais da conta, Miltinho. Sabe o que é uma coisa mais gostosa? É depois de alguns dias que eu fui, por exemplo, lá no Sul palestrar para uma empresa ou para um evento, e depois de 3, 4 dias você recebe no seu direct uma pessoa que começou a te seguir e que dá um testemunho assim, cara, que virada de chave que você deu na minha vida, foi a melhor palestra da minha vida que eu assisti. Isso é o não melhor tem pagamento preço, do mundo. cara. Não tem preço. Quando a pessoa fala assim que estava a ponto de se suicidar e que hoje tem uma nova vida e tal. Isso aí, cara. Sabe quando você fala assim, achei o caminho.
pegou a veia. E ver, né, que o propósito é algo que é tão fácil, tão simples de encontrar, mas a grande maioria das pessoas não encontra, né, o propósito. Você cara. vê, você e seu irmão, né, iniciaram aí na música sertaneja, quer dizer, que tem tudo a ver, né, com o rural, né, Beto? Tem tudo a ver com o agronegócio, com o rural. Hoje você está lá na gerência do Senar, auxiliando os agricultores. Então, veja como que o propósito, com uma coincidência, acontece na vida da gente, né, Mas Marcelo? isso, Fabrício, você tem que pavimentar o caminho para o seu sonho, sabe? Eu, sinceramente, durante a pandemia, eu atravessei um momento muito difícil profissional da minha vida. Por quê? O que eu fazia? Eu dava aula na Fundação Vanzolini, eu fazia já algumas palestras e dava show. De repente, cara, veio a pandemia, eu fiquei sem fazer essas três coisas. Coisa que depende de público, né? Tudo. Eu lembro que um dia eu estava tomando Depende café do da manhã presencial. presencial. Matou o presencial. E aí? Eu estava tomando café da manhã com a minha esposa e, cara, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, graças a Deus, a nossa carreira artística me permitiu fazer um bom pé de meia. Eu não passei necessidade financeira, mas essa necessidade de ter o que fazer, de ser um exemplo para o seu filho dentro de casa, o que me matava, cara, era às vezes o Bruno acordar e ver eu lá em casa, sempre fazendo... Na ociosidade, que né? exemplo que eu estou dando para o meu filho e tudo mais. E aí isso foi me dando um desespero, que eu falei assim, não, quer saber? Eu vou pavimentar esse caminho para o meu sonho. E como eu estava dando aula de empreendedorismo na Fundação Vanzolini, eu falei, cara, eu conheci muito a instituição Sebrae, porque eu dava muita aula para eles. E aí eu falei, quer saber? Vou atrás dos meus sonhos. Fui até São Paulo, fui atrás de uma chance de entrar como consultor no Sebrae e consegui. Só que, para isso, eu costumo falar, eu tive que dar 2 passos para trás. Sim. Só que sabe quando você tem exatamente a noção daquilo que você está planejando? Eu falei, eu vou fazer o sacrifício, eu vou dar 2 passos para trás, porque eu tenho certeza que isso vai me levar onde eu quero. Fui parar em Franca. Eu saía de segunda-feira de manhã aqui de Ribeirão, deixava o Bruninho na escola e ia para Franca. Voltava só sexta-feira à noite. Fiquei morando lá num hotel e fui trabalhar como consultor. Depois de alguns meses, eu cheguei para o meu gerente regional lá, o Vinícius, e falei assim, Vini, cara, eu queria que você me desse uma chance. Eu vejo vocês fazerem tantas palestras nas cidades vizinhas aqui, mas é tudo palestra técnica. Vai lá, falava de finanças, vai falar de marketing. Cara, a gente precisa falar de pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia, saúde mental, tudo mais. E aí eu contei para ele, eu tenho uma palestra motivacional de um método que eu criei, então você me dá uma chance de mostrar isso para você e aí você analisa se faz sentido ou não. Aí eu lembro que ele me deu uma chance, cara. Ele também é um baita gestor de pessoas. Tem uma cabeça muito boa, né? É um cara formidável. Aí ele falou assim, não, então tá. Eu lembro que ele me marcou numa cidade lá bem pequenininha. Falou, deixa eu ver como é que é esse Por trem. prejuízo ser pequeno, qualquer coisa, né? Não pode ter mais de 30 pessoas. Cara, eu sei que aí que a hora que anunciaram que eu ia fazer uma palestra, foi tanto sucesso que marcaram uma e tiveram que abrir uma sessão extra depois. Que bacana isso. E aí nós fomos lá e fizemos 2 palestras. Foi um sucesso. Na semana seguinte, as cidades vizinhas todas já ligando lá, querendo tal. E aí eu comecei uma turnê dentro do Sebrae. E isso foi tomando uma proporção que em menos de 8 meses eu dei quase 62 palestras. Que bacana. E isso sem querer. E foi quando eu percebi o crescimento na minha página, no meu Instagram, que eu falei, cara, sem querer, eu comecei uma carreira como palestrante profissional e eu nem estava... A única coisa que eu queria era fazer o meu propósito e pavimentar. Olha, eu estou aqui no Sebrae como consultor, como que eu posso pavimentar o caminho para realizar e encontrar congruência com o meu propósito? Esse foi um passo, a palestra. O segundo, eu cheguei para o Vini e falei assim, Vini, vamos fazer coaching com esses microempresários aqui, cara, porque a pessoa ela vem buscar não só um preparo profissional, ela vem buscar uma motivação, uma mudança de parâmetros. E aí, cara, ele me permitiu também de fazer sessões com coaches lá dos clientes Sebrae. Eu tenho a formação em coach e, pô, aí sim, cara, foi a época mais feliz que eu tive lá dentro, porque eu conciliava
trabalho normal, de rotina, que no Sebrae a gente tem muitas metas, com as sessões de coaching com os clientes, com as palestras motivacionais. E aí a roda começou a girar, a felicidade, você consegue transformar o ambiente, transformar pessoas. E você, obviamente, começa a se destacar. Sim, né? sim. Foi Aliás, eu tive hoje pela manhã com o Vinícius. O Vinícius é uma pessoa maravilhosa. Veja como as coisas têm uma congruência, né? O Vinícius também faz aula com o Dirceu, que foi o nosso primeiro convidado aqui. Dirceu inaugurou o programa. E às vezes nós montamos grupo assim de conversação, né? O Vinícius, vamos convidá-lo aqui. Vinícius está nos assistindo agora, com toda certeza. Beijão. Vamos convidá-lo. Uma pessoa que... Ele sabe disso. Toda vez que eu falo dele, eu fico emocionado, porque ele me deu a chance de ser o que eu sou hoje, profissionalmente. E é um menino novo, pra frente, né? Ele vai ter muita história para contar aqui. Mas aí, Marcelo, falando no lance que você citou de dar 2 passos atrás, esse é um negócio interessante. Sim. Porque muita gente, né, numa trajetória profissional, muitas vezes a pessoa está indo e acontece um imprevisto, um percalço, e às vezes a pessoa vai para o lado da depressão, às vezes até para coisa pior. E não tem aquela garra, né? Não vou chamar de garra, a gente não pode julgar ninguém, mas tem a dificuldade de se recolocar ou de buscar um novo caminho. E o que você fez, no meu ponto de vista, de dar 2 passos atrás, você jogou xadrez. Exatamente. Você usou estratégia aí, para buscar um novo caminho. Foi bom essa linguagem figurativa que você fez, porque é exatamente isso. E quando você joga xadrez, o que você busca? Peças no tabuleiro que possam te ajudar. No meu caso, eu busquei pessoas. Sim. Né? Uma delas foi o Vinícius, a outra dela foi hoje o cara que é o meu patrão, que é o Dr. Tirso Meirelles. Ele, vendo essa minha capacidade, esse meu destaque, me convidou para assumir a gerência do Senar. E como é que foi isso aí, Marcelo? Onde é que ele te viu? Na época, o Tirso era presidente do Sebrae. Entendi. Então estava em casa, pô. Olha só. Ele deixou a presidência o ano passado. Sim. E ele é vice-presidente do sistema FAESP-Senar. O pai dele, Dr. Fábio Meirelles, é um legado no mundo do Fábio Meirelles não tem o que falar. É o atual presidente. Acredito até que no fim do ano teremos eleições, o Dr. Tirso virtualmente viria o nosso próximo presidente. Porém, ele vendo esse destaque, porque ele me passava as zaps assim, poxa, o que você está aprontando aí que todo mundo está me ligando e tal, para elogiar e querem você na cidade e tal. Eu falei, Tirso, você me deu uma oportunidade aqui, o Vini me permitiu fazer a palestra, eu expliquei para eles. Né? Sim. E é um movimento hoje que eu estou buscando junto a ele me permitir que eu faça isso também no estado de São Paulo inteiro através dos sindicatos E, cara, rurais. você vê que nada é à toa, né? O aprendizado, né, que a gente acumula, o violão acompanhou. Exatamente. Eu acho que um grande diferencial é essa motivacional que o Marcelo usa na palestra, né? Ele vai com o violão, ele conta a história dele. Não só o vai pra violão, cima. mas como o DNA também, né? O DNA de comunicador, ele não conseguiria E fazer aí, isso. só para complementar Vamos sair as da mesa aqui, pessoas, deixa o Marcelo sozinho falando. Ele toca isso aqui 5 horas, né? Como eu falo. certeza. Só para ser justo com uma terceira pessoa que foi muito importante na minha e é muito importante na minha carreira de palestrante motivacional, é o Ângelo Otávio, que é uma pessoa que faz já palestras há mais de 20 anos e que, quando me conheceu, falou assim, cara, você não quer ser meu parceiro? Porque hoje eu não dou conta da minha agenda. Então, quando as pessoas me procurarem e eu não puder atender, eu te indico. Então, assim, hoje, os principais cases desse material, por exemplo, que eu mandei para vocês, as principais empresas que me permitiram viajar praticamente já o país inteiro, foi o Ângelo Otávio que me colocou. Mas, de qualquer forma, vamos deixar o contato do Marcelo, né? Porque tá em GC. Lá no programa quem está assistindo aqui no pezinho da cerca. Não, mas quem está assistindo a gente, Agora não lembro de colocar. porque você sabe, no pezinho da cerca. porque você sabe que hoje a internet permite, né? A gente não está falando só para nossa região ou só para o nosso estado, a gente está falando para o mundo inteiro, né? Então, vamos deixar o contato do Marcelo para quem tiver interesse, né? Atitudes vencedoras. Tem gente até lá em Portugal vendo aqui. Com certeza, tem no Japão, tem amigos nossos no Japão que exatamente. já estão assistindo, já recebi mensagens de lá. Estamos à disposição também.
E a gripe do Miltinho continua. Ele tenta se esconder, cara. Normal, cara. Acontece todo mundo tem problema. Agradecer vocês terem entendido minha situação semana passada. Não, é porque era pro Marcelo ter vindo antes, tá? Mas aí ele falou, põe alguém melhor que eu. Eu falei assim, vai ser difícil, mas não tem problema, a gente se vira. Obrigado por entenderem a situação. Mas fiz exame, deu negativo, tá tudo certo. Ele só passou pra mim. Ele não veio, mas passou pra mim, agora ele tá aqui, eu continuo. É isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Marcelo, mas continuando aí, essa história depois que você entrou no Deixa Senar. o copo aí. Você está falando das suas palestras, né? E essa brincadeira com a música, ela já veio desde o começo. Brincar na palestra, de fazer a palestra motivacional e encaixando músicas que tem a ver com o tema, com alguma coisa que você vai falar. E... Betão, quando eu defini seguir esse caminho, eu me preparei muito, sabe? E acho até que foi um erro. Eu deveria ter tido mais atitude e menos teoria. Hoje eu já mais teria quilometragem, menos teoria. eu teria minimamente mais de 10 anos de carreira a mais de palestrante. Mas quando eu quis ser, eu comecei a ir em tudo que era workshop, evento, tal, para conhecer, me preparar. E aí eu fui fazer um curso que chamava, na época, Negócios de Palestra com Roberto Chinhachique, em São Paulo. E lá... que me despertou esse método hashtag 5F, que são 5 palavras poderosas que começam com a letra F, força, foco, fé, família e felicidade, que compõem a minha palestra-mãe. Né? Hashtag 5F transformando vidas. Isso eu criei lá nesse curso com o Roberto Chinhachique. Só que eu nunca me achava preparado o suficiente para fazer a palestra. E sabe o que era uma das principais coisas que me travava? A obesidade. Eu chegava e falava assim, mas como que eu, que não consegui vencer um problema meu pessoal, vou incentivar as pessoas a vencerem? Então, o que me travava era isso. E que eu vi que depois era uma bobagem da minha parte, porque daí, como eu comecei a frequentar muito esse meio, eu falava assim, você pega aí os maiores palestrantes do Brasil, aí tem problema de peso, por exemplo, até porque eles não estão ali vendendo a imagem, eles estão vendendo outra coisa. Conhecimento, está vendendo o interior, não tem nada a ver com imagem. Eu fui numa palestra do Lousada também. O cara é o cara que ficou preso na caverna não sei quanto tempo e conseguiu sobreviver e tal. E ele vai vestido com as roupas de bombeiro, sei lá o que ele era, tal. Também gordinho. Eu falei, cara, que besteira minha. Aí foi quando eu falei, se você for no nutrólogo e ele tiver obeso, ou você for numa clínica de cabelo... Personal trainer. O cara for careca, aí você tem que se preocupar. Mas o motivacional, porra, você tem que... E foi o que eu falei, cara, tá aí a chave, eu vou mostrar o processo. E aí eu comecei a fazer. E durante o processo, que é uma coisa que o coach passa muito para os seus coaches, você quer ir do ponto A para o ponto B. A primeira coisa que você tem que fazer é visualizar e focar onde você quer chegar, certo? E ser feliz desde o início. Porque tem muita gente que fala assim, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Como se o futuro fosse concreto, Não, cara, você tem que ser feliz já aqui, viver o caminho, essa né? jornada. É o caminho. Feliz, né? E aí foi o que eu falei, eu ensino as pessoas e eu mesmo não estou fazendo. Aí eu comecei a fazer. E aí foi quando eu consegui uma transformação muito grande, pessoal, física, mental, e que aí realmente eu passei a ser exemplo, mas porque eu me permiti. E isso é uma coisa que eu falo hoje, eu faço muito pouco coach hoje, tenho 1 ou 2 clientes só, porque é muito difícil minha agenda. Mas, por coincidência, essa semana eu falei para um coach meu, falei, cara, eu sou só instrumento, e posso te falar, você vai cair pra caramba, você vai deslizar pra caramba. E o meu papel vai ser aqui, te estender a mão e te levantar de novo. Mas ninguém está falando que no caminho você não vai cair. Você vai cair. E eu estou vivendo um momento de cair agora fisicamente. Depois que eu comecei essa nova rotina no Senar, eu engordei. E eu, aos poucos, não fui percebendo. E é muito importante você ouvir as pessoas que estão do seu lado, que te amam. Sim. Maurício mesmo, outro dia chegou e me deu um toque. Cara, você vai perder tudo que você tinha conquistado aí com o triatlo, com as coisas. Olha o tamanho que você está ficando de novo. Minha esposa chegou e falou, minha mãe. E aí, semana passada, o que eu fiz? Já marquei um nutrólogo para ver o que está acontecendo. Por quê? Na minha cabeça, eu falei, cara, não estou fazendo nada diferente do que eu fiz. Tem alguma coisa errada de eu estar engordando esse tanto. Então, eu caí. Estou buscando um mentor para me ajudar.
E é isso que a gente tem que ter, mentores na vida. Mas se servir de consolo, tirando o Fabrício, que é ruim mesmo, entendeu? Coloca eu, Betão, mãozinha ali atrás da câmera ali, tá? Fica tranquilo, estamos tudo no mesmo barco, viu? Mas isso me afeta. Então, mas Isso me assim, afeta. agora uma coisa, ver o Marcelo hoje, cara, o Marcelo e o Maurício, eles não foram gordinhos. Não, nós tivemos um problema né, crônico. tiveram um né? problema, Nós eles chegamos fizeram... a pesar 170 quilos. Então, fizeram a cirurgia, depois viraram um exemplo, ficaram extremamente É magros. verdade. né? Eu falei que a gente teve a fase palito. Hoje vocês estão hoje vocês estão na classe. no meio termo, Hoje vocês estão no caminho do meio. Mas no caminho saudável. Porque eu acho que quando vocês ficaram magros demais também, cara. Tem gente que fala assustava. Esquisito, Assustava. cara. Quando não, eu via vocês cantando, ficou esquisito. Ficou esquisito. Ó, mas você não perca... Vamos tentar. O Marcelo ele trouxe pra gente uma foto deles. Que o Mãozinha vai colocar ali tá. na coisa, o João, eles vão colocar na tela para ver a comparação do Marcelo e do antes e Maurício. depois. Eu lembro do programa deles no Otaviano Costa, cara. Nossa, Eu me eles lembro eram disso. áudio. Que foi muito me lembro legal. disso. Foi Me um lembro. pouco antes de eu infartar. Aham. E aí o Maurício decidiu fazer a Então, mas cirurgia. vamos ver se a gente busca Eu um me pedacinho desse programa do Otaviano Costa, o pessoal fácil, ver, tem o no Marcelo vai YouTube, trazer. é fácil. E a gente coloca pro pessoal assistir para ver a comparação, né? E depois também uma foto que você mandou pra gente, vocês bem magros, né? Pra fazer essa comparação. Mas só que tem uma coisa que muita gente não sabe, e eu sei, porque pela amizade que a gente tem. Você teve uma doença, né? Que você teve que controlar, Sim, né? E eu acho que é aí que é o seu grande ponto de virada, com certeza. né? Porque conta pra gente da sua doença autoimune. Sim. A gente tem uma turma de amigos que a gente sempre tem um encontro, né? Esse encontro permanece até hoje, chama anual. E talvez o anual mais triste para mim foi um que ele não pôde ir. Porque ele estava num problema, enfrentando essa doença naquela época. O Maurício, naquele anuário, ele chorava o dia inteiro, cara. Era a gente lá consolando o Maurício. Ô, Maurício, não, vai dar tudo certo. Infelizmente, eu sou portador de uma doença autoimune que atinge as minhas artérias. Um nomezinho feio, chama poliarterite nodosa. Ela fecha as minhas artérias sem motivo nenhum. E, por ser autoimune, não tem cura. E demorou muito para a gente conseguir esse diagnóstico preciso. Durante praticamente 10 anos, eu fiquei tratando essa doença como síndrome de Raynaud, que é uma doença muito semelhante, mas que atinge mais os dedos do pé. Né? E só que aí, quando que despertou que era uma coisa mais séria? Quando eu tive o primeiro infarto. E aí eu costumo falar na minha palestra para chamar a atenção das pessoas que eu venci a morte 4 vezes. Né? Infelizmente, por causa dessa doença, eu já tive 2 infartos e uma isquemia cerebral. Muita gente pergunta, mas por que a dupla parou? Por que a dupla parou? Não foi só pelo fato do Maurício ter ido para a política. Teve um dia que o médico chegou para mim e falou assim, olha, infelizmente, você não vai poder continuar nesse ritmo com a sua carreira, porque senão você vai morrer. A sua doença não permite mais que você leve a vida que você está levando. Nessa época, a gente já estava magro, não tinha problema de saúde. Foi efetivamente por causa da doença. Eu já não conseguia ficar em pé. Poxa, durante 1h30 para dar show. Do joelho para baixo, das 2 pernas, a direita eu já perdi 60% e a da esquerda mais de 50%. A artéria ela fica oclusa e não volta. Ela vai travando. Não volta. Mesmo com o tratamento, você não consegue abrir de novo a artéria. Então, o que a gente tem que fazer? Num processo muito dolorido, criando arteríolos. Para fazer a irrigação corretamente. E a única forma de criar isso, cara, é caminhar. Não tem outro método. Só que para você caminhar, os seus pés congelam. Hoje, a dor, eu convivo com ela dia e noite. Ela é minha amiga. Eu estou aqui com vocês, eu esqueci de tomar dipirona antes de vir. Os meus pés estão doendo. Mas eu não deixo isso mais me afetar. Eu já tenho ela como uma amiga. Eu entendi o papel dela. Porque ela me avisa quando eu estou ficando inflamado. Ela me avisa quando eu estou excedendo. Ela me avisa. Então, hoje eu tenho ela como amiga. Olha que legal isso. Então, assim, legal não e deixou de ter sorriso no rosto? Não, ao contrário. Né? Ela te dá, opa, você está barbarizando e foi demais, isso que aconteceu. O Betão foi muito preciso, porque ele já sabe dessa história.
eu falei assim, cara, se Deus me permitiu ficar aqui, é porque eu tenho alguma coisa ainda para oferecer para as pessoas. E hoje, o meu papel principal como palestrante, muito embora se chame Atitudes Vencedoras, uma palestra show motivacional, mas o meu principal intuito quando eu vou fazer as minhas palestras é falar de Deus. Isso hoje é a minha realização. Né? Eu me coloco no papel de um mero instrumento para levar a palavra de Deus através da minha... Foi o que eu falei no começo. bênção, Foi o que eu falei no começo. A satisfação de você estar mudando vida de pessoas que você nunca imaginou ver na vida. A dinâmica da vida de hoje em dia, né, Marcelo? A gente tem falado aqui nos nossos programas, né? Falamos nos programas anteriores, ela tem afastado, né, o ser humano da deidade. Muito. Demais. Então, a vida está ficando muito prática e prática para as coisas materiais, 100% material. Nós vivemos 100% matéria, né? Preocupações, ansiedade, tudo mais, né? E assim, quem consegue, né, separar um tempo, fazer algo como o teu trabalho, levar um pouco de Deus às pessoas, né, porque é o espiritual que você vai aguentar a dureza da carne, porque a carne com carne vai dar rigidez, precisa ter o espírito para fazer esse equilíbrio todo, né? Isso é muito, muito bom. E você não deixa de dar suas palestras, mesmo que você engordar, mas a gente acredita que você vai emagrecer, porque ninguém vai na sua palestra para perder peso, vai para perder ignorância. Exatamente. Obrigado, boa. E, então, essas duas palavras muito fortes que eu coloquei no meu método, que é a fé e a família. Sim. E, realmente, as duas palavras que transformam o ambiente ali na hora, através de música, através de vídeos, que eu uso muito audiovisual na minha palestra também, eu consigo tocar a pessoa e ela realmente faz ali uma ressignificação do que é importante na vida dela, sabe? Então, eu faço essas duas reflexões, o quanto que você tem lembrado de Deus, da sua fé, seja que religião for, e o tanto que você tem lembrado, às vezes, da pessoa que está ali do seu lado todo dia. E faz quanto tempo que você não vira para ela e fala, putz, como é bom ter você do meu lado, como eu te amo. E isso é muito impactante na minha palestra, porque eu, além de fazer todo esse storytelling, além de usar a música como emoção, eu mostro um vídeo muito impactante de pessoas que, de um minuto para outro, perderam entes queridos, sabe? E é na hora que vai ali, que a pessoa vai para o fundo do poço mesmo, para depois eu pegar pela mão e levar para cima, falando que se tem um motivo da gente estar junto aqui, e é o que eu quero falar para vocês 5 que estão aqui, porque tem 3 aqui nas câmeras, mas tem 2 pessoas muito importantes ali atrás produzindo tudo. Se a gente está aqui hoje, cara, é porque nesses 4 últimos anos, olha o tanto de gente que morreu, cara, devido à pandemia, guerra, o dia a dia, tudo mais. Mas por algum motivo lá de cima, Deus nós apontou continuamos e falou, aqui. Esse aqui não, esse aqui fica. Esse fica. Esse fica. Esse fica, esse fica. Que hora que você parou para pensar nisso? Você está honrando essa escolha que Deus fez de estar colocando aqui hoje junto comigo? É isso que a gente tem que refletir. E essa correria, né, essa sistemática do dia de hoje, né, a tribulação toda que a gente anda vivendo, na verdade, para muitas pessoas na tua palestra, né, você pode até não trazer muita novidade em termos de informação. Agora, a questão é que ninguém está parando sequer para pensar nas coisas e para organizar suas ideias dentro da cabeça. É justamente o que uma palestra dessa faz. Né? Você, é o botão do automático sempre ligado. A pessoa fala assim, meu Deus, mas tudo isso está aqui ao meu redor, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, eu não estou organizando, eu não estou repaginando as coisas da minha vida. É isso que é bacana. Né? Eu não levo informação mesmo, não. Eu levo reflexão. Não, até porque é interessante um ponto que ele citou, né? Que ele falou que ele leva Deus, né? A gente uma vez teve até uma conversa bem interessante, porque uma coisa é você falar de fé. Eu entendo como uma coisa totalmente diferente você falar de religião. Uma coisa é Deus e é fé, outra coisa é religião. Sim. Né? Exatamente. E a sua palestra, ou quem defende, quem divulga a fé, Sim. eu entendo particularmente, lógico, não sou nada para falar isso, mas é muito mais importante do que aquela pessoa que segue só a religião, naquele caderninho, ou aquela fé travada, né? E seguindo explicitamente tudo que uma outra pessoa, que também provavelmente é cheia de defeitos, determina que ela faça.
né? Eu acho que realmente Tá perfeito, Betão. alcançar a fé é algo muito mais profundo Sim. do que seguir uma religião. Esse é um ponto... Muito embora eu tenha um momento da minha palestra que eu mostro a tríade do sucesso, que é um método que eu criei, que você tem que ter 3 elementos de equilíbrio na sua vida. A mente, o corpo e a alma. E a alma, exatamente. Na hora que eu falo da alma, obviamente que eu falo da fé. E na hora que eu falo desse método, além de pontuar esses 3 elementos, eu dou dicas, sugestões de como equilibrar isso. Então, por exemplo, no corpo, a dica e a sugestão é alimentação saudável, praticar ginástica pelo menos 5 vezes na semana, 45 minutos. Eu dou a lição de casa. Na mente, praticar meditação, praticar o hábito da leitura, assistir um filme inspiracional. E na hora que eu falo da alma, da fé, eu falo que, além da gente ter essa conexão com Deus, que eu fico louco quando eu chego para alguém e falo assim, você tem religião? Eu sou católico não praticante. Cara, então você não é. Não é nada, na verdade. Independente de você ser católico... Eu tenho carro e não tenho carta de motorista. É a mesma não. coisa. Então, assim, se você escolheu ter uma religião, pratica. É católico? Vai na missa. Me ajuda aí. É espírita? Vai na mesa, vai no centro. Vai no culto, entendeu? É budista, vai no templo, enfim. Ou simplesmente fala que tem fé, mas não... Isso. Agora, mas se você fala que tem uma religião, pratica, cara. Pratica. Porque senão é preferível você falar assim, não, eu tenho fé, eu não sou ateu, acredito em Deus, tenho fé, mas não pratico religião. O que não pode é ficar nessa lenga-lenga de falar, eu sou católico não praticante. Então você não é. Não é nada. Aqui, Marcelo, a gente tomou uma decisão, né, Beto, né, meu filho, desde o começo, é o seguinte, a gente não vai discutir religião, não vamos fazer nenhuma apologia, nenhuma religião, mas nós somos 200% fé. Tudo que for de fé, nós falaremos aqui, trataremos, enalteceremos, mas sempre respeitando sem religião. quem escolhe ser ateu. É por essa razão. É por essa Tem que razão. respeitar. É justamente pelo intuito do que pode, de respeitar as religiões das pessoas. Na minha palestra, eu sempre falo, na hora que eu vou falar de fé, de Deus, eu falo assim, olha, eu gostaria de pedir licença se na plateia tem algum ateu. Exato. Só que eu não vim aqui construir muros, eu vim aqui construir pontes. Exato. E se mesmo você sendo ateu, até o final da palestra, de alguma forma eu conseguir tocar o seu coração e você entender a minha mensagem, o meu papel aqui está feito. Exatamente. Pronto, Perfeito. cara, você já trouxe para dentro Acabou. do ser. É aprender a respeitar o ser humano, né? A partir do momento que você Mas coloca eu as sempre coisas tomo desse esse jeito... cuidado de falar, porque a gente também não pode excluir só Não, porque o cara... lógico que não. né? E cria empatia, né? A forma que você coloca cria Aham. empatia. Né? Eu li um livro de um canadense, Bruce Covey, é um grande pregador, né, cristão, só que ele prega contra a religião, ele é anti-religião, né? Valendo dizer aqui novamente a todo o público, a gente não é contra nem a favor de religião, a gente é pelo respeito do entendimento de cada um, de cada religião. É a mesma coisa que você colocou, é assim que funciona o que pode. Mas ele diz o seguinte, né, no livro dele que chama The End of Religion, né, o fim da religião. Aliás, eu e o Dirceu já conversamos com ele e tentamos, propusemos a ele traduzir o livro para ele publicar aqui no Brasil, que é um livro fantástico, né, traduzir para o português. Mas ele estava preso lá com editora no Canadá, essa coisa toda não foi interessante para ele trabalhar isso. Mas é muito, muito interessante, ele tem uma frase no livro dele que ele diz assim, as religiões, a grande maioria delas, fazem os crentes, né, dentro da religião como o copo, que a pessoa está com sede e, ao invés dela beber água, ela fica lambendo o copo. Então, essa é uma experiência muito interessante, fica a dica aí, né? As pessoas que são muito presas à religião, volto a dizer, não estamos criticando nenhuma religião, mas o aprisionamento dentro da religião muitas vezes faz com que a pessoa faça isso. Ele está aqui lambendo o copo, mas ele não toma água quando está com sede. E a fé é justamente o ato de tomar a água quando a pessoa está com sede. Exato. Mas isso que você falou tem tudo a ver com o próprio espírito do programa. Sim. O que é nosso objetivo aqui no Que Pode, que eu falo sempre? É lógico, a gente quer aprender com o convidado, mas trazer para todo mundo que está em casa a oportunidade de pensar um pouquinho. Vira a chave. Eu acho que todo mundo está muito acostumado a consumir o que se passa coisas prontas, né, pela Beto? tela, mas sabe aquela coisa que digere rápido, mas que fica pouco? Sabe? É tipo uma comida pouco nutriente.
A gente quer tentar, de alguma forma, que seja uma pílula, né? Lembra aquela pílula de conhecimento? Sim, sim. Que a gente consiga trazer todos os dias que a gente traz, faz essa reunião, faz esse bate-papo, algo que, às vezes, uma palavra, uma frase, beleza, valeu o dia, valeu o programa. Exatamente. É assim que eu penso, pelo menos. Sim, agora, se olha você o valor. assistiu o programa e alguma coisa mudou sua vida para melhor, Já valeu a pena. Valeu. cara, já E é fizemos isso que nossa eu parte. prometi, que quem começou com a gente aqui vai sair melhor do que entrou. Já, É isso aí. Com toda certeza, não estamos nem na metade do programa e com toda certeza já tem um monte de gente. A sampuleta eu vou Que jogar já na tá parede. pensando. Eu já joguei o negócio, não tem problema. Não vai jogar lá, não. Tem muita programa para vir pela frente, deixa a ampulheta isso aí. Isso custou dinheiro. Mas vamos lá, Marcelão, conta mais um pouquinho aí pra gente. Aí você foi pro Senar, certo? Sim. E como é que tá a experiência lá? Bom, essa, É um outro que eu mundo, falei né? Dessa congruência É um outro mundo, né? Com o seu propósito de vida e com o profissional. Eu cheguei num lugar, para mim, novo, desconhecido, né? Porque praticamente não sei nada sobre serviço rural. Hoje já sei porque eu estou lá quase 1 ano e meio, mas quando eu cheguei, para mim, era tudo novo. Você só sabia que eles gostam de música sertaneja. Exato, nessa Sabia mais praia nada. eu estava bem. Todo lugar que eu chegava, as pessoas que me reconheciam falavam... Tá. Mas assim, aí vem o seu intuito de achar essa congruência, né? Sim. E aí, cara, foi quando eu comecei a visitar todas... só para colocar e pontuar o porquê que eu vou falar isso. Concomitante eu ser gerente do Senar aqui, o principal convite que me fizeram foi para assumir a gestão do novo Centro de Excelência em Cana-de-Açúcar, que começa a ser construído aqui em Ribeirão esse ano. O edital está aberto, os envelopes abrem agora dia 25 de setembro. Olha que bacana. Legal. E aí a gente começa uma grande obra lá no terreno onde hoje eu estou. É um terreno enorme, ali do lado da antiga Penha. Aham. Ali vai ser construído um centro de excelência em cana-de-açúcar para formação técnica de graduação e pós-graduação no setor da cana-de-açúcar, para Poxa, atender que o bacana. Brasil e o mundo inteiro, porque Que bacana. a nossa região é referência mundial em produção de cana-de-açúcar. Então, nada mais justo o Senar ter escolhido Ribeirão Preto para recepcionar isso. E é um presente que a CNA e o Senar deram aqui para o estado de São Paulo, porque eles poderiam ter escolhido isso para qualquer lugar. E para quem a não FAESP, sabe... o Senar não está gastando R$1 Sim, do sim. estado de São Paulo. Está vindo do Senar Central Brasília, que está investindo aí praticamente 45 milhões de reais para a construção desse centro. E cabe da nossa parte, FAESP Senar, a gestão. Sim. E me convidaram para ser o gestor. Né? Então, a gente inicia essa nova caminhada, só que aí eu fui estudar o que é esse Senar, e fui estudar o meio também. Né? Sim. Embora eu tenha trabalhado na Usina da Pedra como estagiário do departamento jurídico, isso já faz 25 anos. E, na época, eu não tive muito contato com a parte de produção, de cana-de-açúcar. E mudou muito de lá para hoje. Né? Logo que eu entrei lá, foi um pouco antes da gente começar a explodir com o Clube da Viola, e eu fiquei lá apenas, acho que 1 ano e meio e tudo mais. Então, eu falei, cara, preciso fazer um estudo desse mercado novamente. Foi quando o primeiro passo, quando eu assumi esse cargo, foi visitar todas as usinas. Não consegui visitar do estado inteiro, mas, cara, praticamente 3, 4, 5 meses primeiro foi fazendo esse benchmark com os RHs de usina, de quais eram as principais dores, quais eram os principais anseios e tudo mais, para a gente criar junto o que vai ser oferecido nesse centro de excelência. Que bacana. E aí, durante 3 vezes, eu recebi um Comitê Nacional da Cana-de-Açúcar aqui em Ribeirão, com as maiores autoridades do segmento. E aí criamos o curso, criamos o perfil técnico dos instrutores, dos alunos, tudo, para a gente lançar assim que a obra estiver pronta. Então, é um trabalho muito minucioso. E aí, indo nas usinas, eu conheci pessoas que hoje são engenheiros, que hoje são gerentes nas usinas, e começaram aonde? Nos cursos do Senar. Aí eu falei, caramba, puxa, que bacana então quer isso. dizer que eu estou num lugar hoje que transforma a vida das pessoas. Você é um multiplicador. Eu lembro que eu estava numa reunião com a diretoria de RH na Raizen, ali na divisa com Minas Gerais, Sim. Garapava, Minas Gerais, e um cara pediu para entrar na sala. Na hora, pô, naturalmente, eu falei, vai ver que é fã da dupla, quer me conhecer. Não, cara, ele entrou, eu falei assim, Marcelo, eu estou vindo aqui porque eu soube que você é gerente do Senar, eu vim aqui para agradecer, eu queria que você levasse o meu testemunho.
Hoje eu sou chefe gerente agrícola aqui da Raizen. E eu só estou aqui por causa do Senar, que foi onde eu fui aprendiz, jovem aprendiz. Depois eu fiz os cursos. E aí fui fazer faculdade e hoje eu estou aqui. Olha que coisa. Caramba, Olha Deus aí, me deu colocou start. mais uma vez no lugar certo. certo. Aquele dia eu entendi por que eu estava assumindo a gerência do Senar. E aí vem exatamente né, de encontro com o que a gente aposta. Busca o objetivo. Se prepara, estuda. As coisas não caem de graça, né, cara? Não Quem tem. não é filho de milionário não vai ficar, não vou dizer rico, mas não vai viver Betão, bem. que tem de filho de milionário perdido que não sabe para onde quer ir. Então, mas Verdade. esse é Verdade. só que aí entra vários coaches que são infelizes e que começam falando assim, cara, eu não tenho problema financeiro, eu tenho mesada, eu tenho tudo. Mas eu não sei o que eu não Não tenho. tem que eu propósito. Tá, Marcelo, mas Não tem um propósito, Mas né? espera aí, Marcelo, aquele famoso ditado: vô rico, né? Como é que é? Vô milionário, pai rico, filho pobre. Meu Deus, vai pra lá. Não, mas não existe dinheiro, não aceita desaforo, cara. Entendeu? Então, não há eu fortuna não vou que não lembrar acaba. direito agora sim, mas eu acho que foi o Tony Robbins que falou que tempos difíceis Geram homens fortes, exatamente. Geram, sei lá o quê, é mais ou menos isso que Sim, você fala, né? é Que é isso uma roda, né? É uma roda. Não, e esses Homens tempos... fortes geram tempos fáceis, que geram homens fracos. que Tempos difíceis geram eu não homens lembro. fortes. Sei. Tempos fáceis geram homens fracos. É isso aí. Entendeu? E é mais ou menos, porque se você imaginar as gerações que vieram pós Segunda Guerra Mundial, porra, foi uma geração top. Foi. Top. Foi. Geração de 50, 60. Foi a época que a humanidade, né, a civilização ocidental, mais cresceu. É. Na Né? época da escassez pura, né? Exatamente. Mas Sim. aí que rígido aconteceu? da palavra. Do Ocidente. A gente está falando de Europa, Estados Unidos. O Brasil, com seus problemas, está sempre no berço esplêndido, né? Esperando acontecer alguma coisa para virar a chave. Sim. Mas quem sabe um dia a gente chega. Mas o que acontece? Quando o mundo ficou fácil, a população começou a procurar o quê? Pelo em ovo. Mimimi. Tudo vê problema. Aí veio gordofobia, homofobia, tudo quanto é obia do tipo. Para quê? Cada dia você aprende uma palavra Não, nova. a pessoa começa a procurar. A gente brincando com o Roberto Edson falou isso aqui. A pessoa não tem o que fazer da vida. O papai está pagando Não é que ele o está celular. procurando pelo em O ovo. papai Ele está tá pagando. pegando o pelo e tá colando no... implantando. pegando pelo e botando no o ovo. pelo no ovo. Porque o papai paga a conta do celular, da internet, tudo de uma escola particular, ou seja, tem uma vida muito fácil. Então não tem que correr atrás de verdade de um objetivo. E você Aí vê fica como- essa geração fraca. Desculpa os mais novos. Lógico que a gente vai escutar muita besteira e isso não é geral também. Tem muitos jovens brilhantes. Só que o que a gente fala de uma sociedade em geral, né? É E lógico, essa a gente frase está generalizando. Ela está tão correta, né, Beto? Porque vocês veem, os países que passaram por grandes dificuldades hoje estão se sobressaindo na economia. Sim. Você quer mais do que o povo chinês passou dificuldade, mais que o povo árabe. A Arábia, 50 anos atrás, o povo vivia em aldeia. Esses que são bilionários hoje, que criaram cidades como Sim, Dubai. sim. Vivia em aldeia, vivia vida precária. A China. Então, o tempo difícil para aquele povo lá está mostrando o que eles estão transformando na economia hoje. Na revolução, né? na revolução comunista da China, não é que o chinês gosta de comer cachorro, tartaruga, sapo, cobra e tudo É que ele mais. viciou, né? Ele acostumou. Ele acostumou. Porque depois da Revolução Comunista, de Mao, simplesmente morreram. Eu vou chutar um número que eu lembro de cabeça, mas se eu não me engano foram mais de 200 milhões de pessoas morreram de fome. Tá? Então, você imaginar que... Não, comia qualquer coisa que andava. Comia qualquer Andou, coisa. É comeu. proteína, come. Entendeu? Essa Então, o resistência. chinês ele passou essa dificuldade. Depois, muita coisa mudou. E a China mudou de 1979 para frente. Tá? Por quê? Jimmy Carter era o presidente dos Estados Unidos que decidiu utilizar, ele encontrou uma forma de utilizar a mão de obra chinesa, que era escrava, era muito barata. A China, naquele momento,
desculpa até entrar um pouquinho em geopolítica, mas naquele momento a rivalidade União Soviética e Estados Unidos era muito forte, Guerra Fria. Guerra Fria. E a China teve um imbróglio com a União Soviética. Carter imaginou, os estrategistas americanos imaginaram que aquele momento era ideal para trazer a China para o lado dos Estados Unidos. E começaram a transferir as indústrias para a China. As indústrias americanas e ocidentais para a China aproveitavam a mão de obra barata e o que ele fez? Desindustrializou os Estados Unidos e a Europa. Hoje, a China se tornou o que ela é, né? Futuro país hegemônico. E o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa? Desindustrialização total. Dependência da China. Onde eu quero chegar? Você não pode, de forma alguma, entregar tudo que seja para o seu melhor parceiro. Estratégia, voltando naquilo que você fez lá atrás. Estratégia. Eu acho que os Estados Unidos e o Ocidente apostou numa estratégia errada, tá? E que hoje, toda essa dificuldade que a gente está enfrentando e que esse momento polvoroso, né, que a gente pode dizer, esse barril de pólvora que se tornou o mundo, com a guerra da Ucrânia, com a Rússia, a possível invasão da China em cima de Taiwan, e todo esse momento que a gente tem medo do que pode acontecer, foram por estratégias erradas, escolhas erradas, de gente que achou que era fácil explorar um povo que naquele momento estava fraco, enfraquecido, para se dar bem. É verdade. Então, isso é um grande erro dos Estados Unidos. Desculpa entrar nesse tema que não tinha a ver, mas eu só quis passar um... Vamos dar uma pimentada nisso aqui. Marcelão, como é que você encara o etanol daqui para frente? Porque, veja só, né? Enquanto o Brasil construiu, né, um estigma de que o etanol é energia renovável, energia limpa. O mundo inteiro está fabricando carro elétrico. Diz que o futuro não vai ter mais carro a combustão. Sim. O que vai acontecer? As usinas vão passar a fabricar? Porque hoje tem aquele mix, né? Conforme está o preço, fabrica o tanto de açúcar. Conforme está o preço, né? Faz aquele... Vai ser só açúcar? Não. Como é que vai ser? Não tenho a menor dúvida que o etanol vai voltar a ser o principal personagem da bioenergia no mundo. Assim. Mês passado ainda o nosso governador lançou os primeiros carros híbridos que a energia vem do etanol. Né? É o que a gente chama de energia verde. Sim. E o Brasil é o principal produtor do mundo. Sim. A gente já começa a ver cenas na internet e tudo mais, o tanto de mal que fazem essas placas de lítio dos carros elétricos. Inclusive mostrando explosões e tudo mais. Não, e o descarte. Ninguém está falando ainda do descarte. Descarte do lixo. Não. O etanol, ele com certeza vai ser o número 1 do mundo. É uma certeza muito forte que o mercado tem por ele oferecer realmente a energia limpa. Ele não tem problema de descarte, porque tudo que é da produção, seja da cana, do milho, da beterraba, do que for, você usa 100%, não tem descarte nenhum. Né? E hoje você consegue usar para tudo. Para tudo. Sim. O que faltava, que era vencer essa parte de automóvel, de ônibus e tudo mais, acabou de se mostrar eficiente. Foi agora, acho que 2, 3 semanas atrás. Né? Eu estou tendo o privilégio de fazer parte do conselho lá da cana-de-açúcar da FAESP, mas eu fui recém-convidado a ingressar lá. Eu fui numa reunião só. Sim. A segunda que teve, que era para eu estar lá, foi na semana da FenaSucre, eu não pude estar presente. E foi quando eles estavam festejando essa conquista, né? Sim. Que foi a apresentação desse ônibus, desse carro. Ainda é um sistema caro, que precisa ver como que vai se tornar a escalabilidade disso para diminuir o preço. Mas é o futuro, eu não tenho a menor dúvida disso, que aqui a nossa região e o Brasil não só vão ser o sustentáculo da bioenergia no mundo, como da segurança alimentar. Que a gente já é, né? Sim. Não sei se vocês sabem, hoje nós não somos mais produtores número 1 do mundo em 1 ou 2, 3 itens, como sempre foi. Hoje nós somos 7.
O Brasil é dependente em 7 itens de segurança alimentar. O mundo é dependente do Brasil em 7 itens. Passamos a Argentina agora, há pouco Fantástico. tempo atrás, Então, com soja também, né? Soja, cana, café, trigo, um monte de coisa, algodão, coisa pra caramba que o Brasil ou tá em primeiro, ou tá em segundo, ou tá em terceiro. Uma coisa muito interessante, Marcelo, assim, né? A gente sempre viu uma barreira, né? Eu digo a gente porque, assim, eu assessorei algumas usinas de açúcar e álcool de 23 anos para cá, né? Então, a gente vê... havia uma preocupação muito grande, né? Na exportação do álcool, porque você exportar álcool, você exporta muita água. E isso encarece, evidentemente, o frete. Não faz muito sentido, não fazia muito sentido. Não sei até como é que está esse balanço hoje. E eu participei de um projeto que foi muito interessante para produzir o etanol, né? Lá na Bahia, no sertão baiano mesmo, com irrigação, por fertirrigação da Netafim na época. E o que acontecia? A indústria ela reduzia para 92 graus Brix. Ou seja, é praticamente uma pasta de o melaço. E aí você exportaria essa pasta, ou seja, você não exportaria água. E ela seria diluída e transformada em álcool e açúcar em qualquer outro país. É um projeto interessante. E ele tem 15 anos. É um setor que se renova cada dia. Então, Aliás, vou dar uma sugestão de vocês trazerem aqui o Paulo Montaboni, que é o diretor da FenaSucro e que é um especialista para falar disso. E, poxa vida, ele é um cara que levanta a bandeira. Então, mas aí, dentro desse conceito aí, a gente não estaria transformando o álcool, que é um produto pronto, ou etanol, um produto pronto, em uma commodity? Tá aí que é exatamente o contrário do que a gente defendeu outro dia com o Moreira? É exatamente você transformar numa commodity mesmo a energia, o etanol, entendeu? Só que o que acontece? Você vence várias barreiras. Por que o Brasil nunca conseguiu colocar o etanol nos Estados Unidos? Barreiras comerciais e não gera nada de benefício para os Estados Unidos. Preferem produzir o milho deles lá, porque o que importa lá nos Estados Unidos é o emprego. Então, se você transportar daqui para lá esse subproduto, que na verdade é um melaço extremamente concentrado, além de você ganhar no transporte, no frete, lá vai ter que diluir, destilar e transformar em etanol. Ou seja, vai continuar dando emprego. Vai criar emprego lá. Então, você quebra todas as barreiras comerciais. É a história da França, da França com a produção de leite. Exatamente. Os caras levam ferro, mas mantém a produção de leite para não ficar trazendo tudo de outros lugares. É uma questão de estratégia. A gente, quando pensa Brasil, né, Beto, a gente não pensa em estratégias de mercado. Por isso que o Brasil fica em muitos setores engateando e patinando. Agora, países desenvolvidos pensam em estratégia de mercado. Eu vou trazer etanol do Brasil para quê? Eu vou gastar uma fortuna com frete, porque eu estou trazendo um monte de água junto desse etanol, né? Tem uma concentração grande de água, e eu não vou gerar emprego nenhum. Eu vou trazer de lá, botar aqui na bomba para competir com o etanol de milho aqui do meu país. Torna o etanol... Infelizmente tem muita coisa para resolver. Estratégia, não só a estratégia, mas a própria segurança jurídica, tudo, para você investir. Que torna hoje o etanol um combustível praticamente neutro, verde, assim, limpo. São as contrapartidas, né? De créditos, de carbono. Exatamente, crédito de carbono. Então, se você chega na conta final, e é isso que o Paulo Montaboni sabe explicar muito bem, eu não sou tão técnico quanto esse pessoal, eles mostram que o pessoal só fica babando o ovo para esse negócio de carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico. Essa conta que hoje se fecha no campo, na origem, através do pagamento dos créditos de carbono e tudo mais, é mais limpa do que o carro elétrico. Muito mais. Eu não lembro então, onde eu li isso aí. Essa tendência que a AgriShow, a FenaSucro, está levando para o mundo, para quem vem aqui visitar, eles mostram isso em painéis, em palestras, e que hoje já está se alastrando a prova de que o carro a etanol ainda é mais limpo do que o carro elétrico. Eu não lembro onde eu li isso aí. Que do etanol verde, o estudo que fizeram que a cidade de São Paulo ela estaria hoje insuportável se não tivesse entrado o etanol como combustível alternativo dentro da cidade. Até por uma questão climática de São Paulo, que você tem um teto baixo muitas vezes. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente a China saiu publicado, né, que a China estava fazendo um buraco, né, para chegar o mais profundo possível do centro da Terra para captar energia. Não, para fazer estudos.
entendeu? Estudos sobre a história, sobre rochas, etc. Agora, quem que acredita nisso? Não, porque eu li um buraco estudo... para mim é para enfiar bateria, meu amigo. É para enfiar, para entendi. mim é para enfiar lixo tóxico. Eu li um estudo Eu que talvez tenho essa seja opinião. diferente disso, que é um Sim. buraco Como é que vai muito tampar o profundo buraco? para captar a Pode energia do manto, que seria uma energia inesgotável. Aí você tá vendo? Então já tem duas histórias. Entendeu? Então, assim, Por mas descarga é- de lixo mas É tóxico. vamos o lá. copo cheio e o copo vazio. né? Voltando aqui para minha teoria. Mas eu só queria lembrar vocês que a ampulheta é implacável. É. Então, Não mexe nosso na ampulheta. Posso convidado... encerrar com um recado, então? Não, Não, você falta pode um- não, você deve. Você deve. Falta um Você- gole ainda. Marcelo, Ó, desculpa. tem Não, um- quero fazer um pedido público um de microfone. desculpas ao Marcelo de ter tomado um pouco do teu tempo falando até de outros temas aqui que não tinha que ter entrado. Mas passa a sua mensagem, leva para o nosso público aquilo que você quer levar como uma última mensagem nesse programa. Ficando aberto sempre o convite para uma nova participação. que Você está agradeço, sempre, cara. você é de casa. Ó, Não, eu quero. Não, exatamente. Você tem aquela música, né? o Qual que é? Betão pediu para eu encerrar com ela, mas eu queria só deixar esse recado para vocês. Eu até brinquei aqui, né? A questão de ver o copo cheio e o copo vazio. Hoje eu tenho a certeza assim, que o que salva a nossa vida, o convívio em família, o convívio com os amigos, em sociedade, o que vai salvar o mundo é essa visão otimista. Então, assim, se fosse para seguir uma sugestão, dar um conselho, tira da tua vida tudo aquilo que não é bom. Eu vou dar tudo que eu falo aqui é porque eu faço, é a minha verdade. Inclusive, eu compartilhei com vocês os meus deslizes, as minhas quedas. Mas, assim, tudo que era de ruim que eu fui tirando só me somou, sabe? E coisas simples. Eu tinha muito hábito de acordar para tomar café assistindo jornal já. Família de político, a gente já queria ver quem que foi preso, as corrupções, as tragédias, quem que estava, né, onde a Polícia Federal estava. Até que um dia eu falei assim, cara, não, eu vou mudar. Hoje, eu e a minha esposa, a gente toma café da manhã na mesa, ouvindo louvor. E eu saio de casa muito melhor, saio de casa muito mais leve, mais feliz. São pequenas atitudes dessa que vai transformar a sua vida e para onde você está indo, porque você vai chegar muito melhor e os seus colegas, seus amigos, sua família vai te receber muito melhor, vai reparar que você está melhor, até o ponto de falar, uau, cara, o que você fez? Eu quero saber, que eu quero ficar igual a você. E aí isso começa a ser uma roda, uma bola de neve que vai aumentando, aumentando, e quando a gente menos percebe, você mudou o ambiente. Servindo como exemplo, não em palavras, mas em atitudes. E aí eu queria deixar como recado final isso, que na nossa vida a gente tem, pelo menos antes de levantar da cama, que refletir sobre 3 pontos. Né? O primeiro é ter o que fazer. Porque, poxa, se você abre o seu olho e vai levantar da cama sem ter o que fazer, que sentido que vai se fazer sua vida? Não tem o que fazer. Você vai ser um vegetal. O segundo, cara, é assim, ter o que sonhar. Porque quem não sonha está morto. Lembra que a gente começou aqui falando, define seu sonho, define sua meta, define seu objetivo, foca nisso. Então, tenha sempre um sonho. Geralmente você consegue diagnosticar as pessoas quando estão entrando ou quando já estão em depressão, quando você faz essa pergunta, qual é o seu sonho? A pessoa geralmente não tem mais sonho, ela está num vazio, num buraco apático, tão profundo que está apática, não tem mais sonho. E por último, que é o que eu desejo para você, meu time, para você, Fabrício, para o meu irmão Betão, é que sempre tenham quem amar. É verdade. Porque é isso que eu desejo para vocês e para vocês que estão nos assistindo, que o amor sempre esteja presente na sua vida, não só o amor da sua família, dos seus amigos, mas principalmente o amor de Deus. E antes de você cantar, eu desejo que vocês sigam a gente nas redes sociais, né? A gente siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, agora X, no YouTube. E agradecendo a todos vocês que assistiram o programa até agora. Estamos encerrando por aqui. Semana que vem tem mais. E terminando com o nosso amigo Marcelo Gasparini. Hoje é totalmente diferente. Valeu, gente. Um beijão pra vocês. E me sigam lá no Instagram, Marcelo Gasparini Oficial. Há uma luz por se acender quando a consciência for uma realidade viva e não um sonho sem valor.
E essa luz vai iluminar todos os escuros e todo lugar, todos os caminhos por onde a gente possa andar. Assim os horizontes hão de aparecer, todas as sujeiras vão se definhar, e a corrupção, o roubo, o tédio vão se acabar. Sorrisos, alegrias vão existir, os raios poderosos hão de cair. A fome, a miséria, o medo aos poucos vão sumir, e a gente vai poder sorrir, cantar, sonhar o que não sonhou, olhar o céu de tarde azul como ninguém olhou, que a gente vai poder viver na alegria pura paz, amar até os inimigos e sofrer jamais. Eu sei que essa luz vai se acender, é só uma questão de se unir. Vontade é o que não falta a gente quer sonhar, sorrir, pensar no futuro sem haver temor, brotar, crescer em meio a nós o amor. Eu quero e por isso toca e grita em mim algum cantor. Se o mundo é injusto, ainda tem valor. E se a voz é fraca, ainda tem poder. Então não pare o tempo, mas venha muito o que fazer. Barreiras são tantas pra se destruir, riquezas são muitas pra se dividir. A luta está aí e tem-se o porquê pra ir. E a gente vai poder sorrir, cantar, sonhar o que não sonhou, olhar o céu de tarde azul Aí, Escarangas! que a gente vai poder viver Na alegria pura paz, amar a terra, os inimigos e sofrer jamais. Amar a terra, os inimigos e sofrer. Valeu, gente. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Valeu, Beijo Betão. pra Valeu, todos. Vitinho. Valeu, Valeu, Marcelão. Fabrício. Valeu, brother. Até a próxima, gente!